Olá, tudo bem? Aqui falamos sobre saúde mental e qualidade de vida. Nosso tema hoje é pessoas altamente sensíveis. Você sabe o que é isso? É o nome genérico para uma condição chamada sensibilidade do processamento sensorial, SPS. E o que isso significa? Significa que a pessoa que tem essa condição, ela tem uma sensibilidade maior, os seus sentidos têm uma sensibilidade maior do que das demais pessoas. Os sentidos dela são mais aguçados, entende? A pessoa com essa condição percebe os estímulos de luz, odor, som, textura, odores, de forma mais intensa do que as demais pessoas. Olha só, isso não é uma doença, não é uma fraqueza, é só uma característica de algumas pessoas. Você tem sensibilidade em alguma dessas coisas que eu mencionei? E olha, só para você saber que se você tem uma dessas características ou algumas delas, você pode se beneficiar profissionalmente ou na vida cotidiana com isso, porque ela pode facilitar o seu contato, a sua execução de alguma tarefa, pode ser um facilitador no desenvolvimento da sua carreira. Então é importante que você entenda que isso não necessariamente é uma coisa negativa, é só, como eu falei, uma característica. Sintomas comuns de quem tem SPS: hipersensibilidade a sons. Ruídos que podem parecer normais para outras pessoas podem ser perturbadores ou dolorosos para você. Sensibilidade à luz. Luzes brilhantes ou piscantes podem ser desconfortáveis ou causar dores de cabeça. Reações a texturas. Desconforto com certos tecidos ou aversão a etiquetas em roupas também pode ser uma característica. Dificuldade com sabores e odores. Sabores e cheiros intensos podem ser avassaladores ou desagradáveis para essa pessoa. Necessidade de isolamento. Preferência por ambientes tranquilos para evitar a sobrecarga sensorial. E aí, você se identificou com algum desses itens? Conta aqui para mim nos comentários. Sensibilidade em situações sociais. Pessoas com SPS podem ter uma sensibilidade aumentada quando estão em ambientes com muitas pessoas, ambientes muito barulhentos, ambientes muito confinados com outras pessoas. Pode ser até um show, um evento, uma conferência, um estádio. Percepção aprofundada das interações sociais. Pessoas com SPS geralmente processam informações sociais de maneira mais aprofundada, assim, mais sensível, sabe? Com mais intensidade. Elas podem ser mais atentas a nuances nas conversas, linguagem corporal, expressões faciais, e isso pode torná-las mais conscientes e sensíveis às dinâmicas dos relacionamentos sociais. Empatia elevada. Frequentemente, essas pessoas têm uma empatia acentuada. Elas podem ser particularmente sintonizadas com alguns sentimentos e emoções das outras pessoas. E isso pode ser uma vantagem em termos de compreensão e conexão com as pessoas, mas também pode ser uma desvantagem. Pode ser um desafio para ela, porque elas podem absorver e serem afetadas pelas emoções das outras pessoas. Sobrecarga em ambientes sociais. Situações sociais intensas ou extensas ou extremas podem levar a uma sobrecarga nos sentidos e nas emoções dessa pessoa. Grandes grupos, ambientes barulhentos, interações com as pessoas durante um período muito grande podem ser muito desgastante para ela. Necessidade de tempo para se recarregar. Depois dessas interações sociais, essas pessoas que têm esse SPS podem precisar de tempo sozinhas para processar suas experiências, para relaxar, para recarregar suas energias. Preferência por interações significativas. Elas podem preferir interações mais íntimas, sabe aquela coisa petit comité? Uma coisa mais significativa, em vez de encontros com grandes grupos de pessoas. Ela prefere uma profundidade, uma autenticidade nas suas relações mais frequentes.
Sensibilidade a conflitos. A sensibilidade a conflitos e a tensões entre as pessoas também é bem comum acontecer. Elas podem ser mais afetadas por esse tipo de desentendimento, de briga, discussão em ambientes que estejam assim, né, mais propensos à desarmonia. A sensibilidade do processamento sensorial tem seus benefícios, como eu já mencionei anteriormente. Exemplos: criatividade e empatia. A sensibilidade aprimorada, exacerbada, pode contribuir para a criatividade, para a empatia, para a intuição e para uma vida mais rica, uma vida interior mais aprofundada, mais rica, mais valorizada. Percepção detalhada. A pessoa tende a processar as informações de uma maneira mais aguçada, com mais detalhes, mais profundamente. Ela reflete, tem uma tendência a refletir mais sobre as experiências. Isso, para quem trabalha com algum tipo de tratamento terapêutico, é maravilhoso. Consciência emocional. Uma empatia muito grande e uma consciência emocional tornam a pessoa mais sintonizada com os sentimentos das outras pessoas, das pessoas com quem ela está se relacionando. E como gerenciar a SPS? Como lidar com ela? Algumas alternativas. Identificar os gatilhos, ou seja, você estar atento aos estímulos que causam esse desconforto em você, para você ter como evitá-los ou diminuí-los. Criação de ambientes confortáveis. Você pode procurar diminuir os ruídos, ajustar a iluminação, criar um espaço de trabalho mais calmo, mais relaxante, mais confortável. Tudo vai depender do tipo de coisa que incomoda você. E aí você tenta adequar da melhor forma possível. Gestão do tempo e pausas regulares. Aprender a dizer não é um fator primordial, não só para quem tem esse tipo de condição, mas para qualquer um de nós, não é verdade? Estabelecer limites é uma coisa saudável para a gente mesmo e para as relações que a gente estabelece. Garantir períodos regulares de descanso, se possível. Mindfulness e meditação. Essas práticas realmente podem ajudar demais em você conseguir gerenciar melhor as reações que você tem quando está exposto àquelas coisas que dão esse gatilho para essa sensibilidade que você sente. Inclusive, reduz a ansiedade. A ansiedade pode ser também um fator que amplie, né, a sua condição. Exercícios leves e técnicas de relaxamento. Atividades físicas sempre são bem-vindas, uma yoga, sessões de meditação, pode ser meditação guiada, meditação solitária, o que for melhor para você. Reconstrução de relacionamentos saudáveis. Buscar relacionamentos que tenham mais a ver com você. Procurar estabelecer relações com pessoas que compartilhem os mesmos valores, isso ajuda bastante, não só nessa condição, como na vida em geral. Esses são alguns dos exemplos das coisas que você pode fazer para melhorar essa sua condição. Se puder, entre em contato com a natureza, tire momentos só para você, de relaxamento, de reflexão. Se conheça melhor, se conheça bem. Quando a gente se conhece bem, a gente lida melhor com as nossas carências, deficiências, condições, peculiaridades. Nada melhor do que a gente saber como a gente tem uma probabilidade maior de lidar com diversas situações, para a gente se precaver e aí evitar os gatilhos, ou quando a gente identificar, a gente já sabe como sair dessa situação ou amenizá-la de uma maneira mais eficaz. E você já teve algum tipo de experiência assim? Você tem algum tipo de sensibilidade exacerbada? Conta aqui para mim nos comentários. Deixa a sua curtida, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para o YouTube entender que os conteúdos aqui são valiosos e entregar para mais pessoas. Tudo de melhor para você.